Os cânceres que afetam o sistema nervoso central não são muito comuns. Eles não fazem parte da lista dos 10 mais frequentes cânceres que podem afetar o ser humano. Mas entre os cânceres de sistema nervoso central está um que é considerado o mais maligno de todos os tipos de câncer que podem aparecer nos seres humanos, que é o glioblastoma. O glioblastoma é um câncer que se origina, de modo geral, no cérebro, em células que não são neurônios, ou seja, não são células que têm a capacidade de geração e transmissão de impulsos elétricos. Ele surge nos astrócitos, que são células com formato estrelado e que dão sustentação aos neurônios através de produção de várias substâncias que são necessárias para a sobrevivência e para o bom funcionamento dos neurônios nos circuitos elétricos onde os neurônios estão envolvidos. Então, os astrócitos são células que são encontradas no cérebro e eles podem dar origem a vários tipos de câncer e um desses tipos é o mais maligno de todos. Nem todo tumor cerebral, nem todo câncer que atinge o cérebro é altamente maligno. Existem alguns tipos de câncer que têm um comportamento relativamente benigno e que, inclusive, não são tratados com cirurgia, nem radioterapia, nem quimioterapia, porque a chance desses tumores terem uma evolução desfavorável é muito pequena. E esses tratamentos todos acabam trazendo mais danos do que o próprio tumor, se fosse o caso de tentar tratar esses tumores que têm um comportamento mais benigno. Mas, infelizmente, de todos os tipos de câncer que podem afetar o cérebro, o mais frequente é justamente o glioblastoma, que é o mais maligno de todos. Para se ter uma ideia, esse tipo de tumor sem tratamento, após o diagnóstico, as pessoas têm uma expectativa de vida de aproximadamente 3 meses, com o melhor tratamento possível, que é a cirurgia sempre que possível, que muitas vezes não se consegue fazer devido à localização do tumor numa área muito profunda do cérebro, por exemplo, porque ele pode surgir em qualquer parte do cérebro, e quando surge então numa parte muito profunda, o acesso é difícil e para se alcançar o tumor é preciso fazer incisões no tecido cerebral que vão cortando as conexões dos diferentes circuitos do cérebro e o resultado seria uma sequela neurológica inaceitável. Então, muitas das vezes, por esse motivo, ou pela presença de um vaso sanguíneo mais importante dentro do tumor, é impraticável fazer o tratamento cirúrgico. Então, o ideal é fazer o tratamento cirúrgico e também quimioterapia e radioterapia. Isso faz parte do protocolo, embora esse tipo de tumor, o glioblastoma, de modo geral, ele não responde ao tratamento com radioterapia, mas mesmo assim a radioterapia faz parte do protocolo porque é um tipo de tumor que também não responde muito bem a nenhum quimioterápico, exceto um. Então existe um medicamento apenas da quimioterapia do câncer que é capaz de trazer aumento do tempo de vida das pessoas que têm glioblastoma. Esse medicamento é a temozolomida, que é um dos poucos medicamentos da quimioterapia que tem a capacidade de, ao chegar no cérebro, atravessar a parede dos vasos sanguíneos do cérebro, que tem uma proteção muito especial e que não deixa qualquer tipo de substância estranha ao organismo atravessar a parede do vaso para ter contato direto com os neurônios do cérebro. É uma proteção especial chamada de barreira hematoencefálica para proteger então o tecido cerebral de danos possíveis provocados por qualquer substância estranha ao organismo. Eventualmente, até substâncias produzidas no nosso organismo também não conseguem ultrapassar essa barreira
e ter acesso aos neurônios do sistema nervoso central, os neurônios do cérebro. Então, a temozolomida é um dos raros medicamentos que podem ser usados no tratamento do glioblastoma, porque ele consegue justamente atravessar a parede dos vasos sanguíneos do cérebro e alcançar, então, o tecido cerebral, penetrar nas células tumorais e provocar danos nessas células, levando à morte delas. Entretanto, mesmo quando o paciente tem uma aparente resposta ao tratamento com a cirurgia, a quimioterapia, sempre seguida de radioterapia, invariavelmente esse tumor volta no mesmo local onde ele apareceu inicialmente. Mesmo quando a cirurgia aparentemente remove todos os vestígios de células tumorais no cérebro do paciente, esse tumor acaba voltando, de modo que a recidiva é a regra geral. Então, esses tratamentos, existem vários protocolos diferentes de tratamento para o glioblastoma, e mesmo quando se consegue fazer as 3 modalidades do tratamento, primeiro a cirurgia, mas também a quimioterapia e a radioterapia, e mesmo com os protocolos mais agressivos, que nem sempre os pacientes conseguem tolerar, mas quando toleram, mesmo esses tratamentos mais agressivos, eles conseguem aumentar a expectativa de vida do paciente de 3 meses para cerca de 12 até no máximo 14 meses. Então, esses dados mostram a gravidade do problema, e com esse tratamento mais agressivo, apenas 10% dos pacientes estão vivos 2 anos depois do diagnóstico. Isso mostra a necessidade urgente de se encontrar algum novo caminho para tratar esse tipo de tumor altamente agressivo e recidivante. Muitas pesquisas têm sido feitas justamente porque esse é um grande desafio da medicina, e tem algumas informações que são bastante curiosas. Então, por exemplo, embora essas células que dão origem ao glioblastoma não sejam neurônios, essas células são originárias dos tais astrócitos. Os astrócitos têm a capacidade de produzir um neurotransmissor, uma substância que é usada na sinalização entre os neurônios nos diferentes circuitos do cérebro, que é o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, ou seja, ele é responsável por ativar os impulsos elétricos nos neurônios do cérebro e é o principal neurotransmissor, existem muitos, que tem esse efeito de ativar os impulsos elétricos no cérebro. Então, os astrócitos normalmente produzem o glutamato e os neurônios captam o glutamato e usam na comunicação, desses circuitos do cérebro. Os astrócitos, quando dão origem ao glioblastoma, eles continuam produzindo o glutamato, só que em grande quantidade, e esse glutamato que é jogado para fora da célula tumoral se liga a receptores na própria superfície do tumor, nas células que formam o tumor. E isso tem um impacto fundamental na proliferação e na locomoção, ou seja, na capacidade que essas células desse tipo de câncer têm de invadir o tecido cerebral. Então, como esses tumores do cérebro, todos eles podem provocar uma série de sintomas, entre eles as crises convulsivas, existe a opção de um tratamento preferencial desses pacientes com tumor cerebral e mais especificamente com glioblastoma, com anticonvulsivantes que têm a capacidade de atuar inibindo justamente o efeito do glutamato nos seus receptores. Existem vários tipos de anticonvulsivante. Todos eles diminuem a excitabilidade, ou seja, a capacidade de gerar e transmitir impulsos elétricos entre os neurônios.
Então existe um tipo, né, alguns medicamentos que são usados para o tratamento da epilepsia, das crises convulsivas, que atuam especificamente nesse sistema do glutamato. Então é bem provável que esse tipo de medicamento possa trazer algum benefício, diminuindo a capacidade desse tipo de câncer, o glioblastoma, invadir o tecido cerebral, causando ainda mais danos e dificultando, por exemplo, a cirurgia nos casos que em que esse tipo de câncer especificamente é diagnosticado. Existem outras características também muito interessantes. Descobriram que existe um fitoterápico que já é usado há muito tempo para melhorar funções cognitivas, principalmente em pessoas que têm alterações vasculares, ou seja, dos vasos sanguíneos do cérebro, que é mais comum esse tipo de transtorno em pessoas com a idade mais avançada. Descobriram que esse fitoterápico que é usado nessas pessoas idosas com problemas cognitivos, com déficit das funções cognitivas de memória, raciocínio, alteração de comportamento, enfim, que é o quadro de demência, esse tipo de fitoterápico atua diminuindo os efeitos do cálcio dentro do neurônio. Curiosamente, o glutamato, esse neurotransmissor excitatório que está envolvido em crises convulsivas e que tem um papel importante no crescimento, desenvolvimento e capacidade de invasão do glioblastoma, o glutamato, quando se liga no seu receptor, acaba levando à entrada de cálcio dentro das células. Então, esse fitoterápico em laboratório, se não foi testado clinicamente em pessoas com glioblastoma, ele tem a capacidade de provocar a morte das células do glioblastoma. E isso é uma coisa curiosa, porque é um produto muito bem tolerado, não tem efeito tóxico conhecido nas doses que usualmente são usadas para o tratamento desses transtornos vasculares, circulatórios do cérebro e, infelizmente, ainda não foi testado clinicamente em pessoas que têm glioblastoma. Então seria possível, por exemplo, atuar nesse sistema do glutamato através de uma associação de dois tipos de tratamento diferentes. Primeiro, os anticonvulsivantes que inibem a ação do glutamato e o uso de fitoterápicos que diminui a entrada, os efeitos da entrada de cálcio dentro da célula e com isso então talvez fosse possível ter um efeito potencializado, ou seja, um efeito melhor do que com os dois produtos sendo usados isoladamente. Como eu disse, os tumores de cérebro, inclusive o glioblastoma, podem ter vários sintomas. As crises epiléticas ou convulsões são apenas um tipo de manifestação que nem sempre ocorre. As manifestações não são específicas de câncer no cérebro, então isso também dificulta muitas vezes um diagnóstico mais precoce, porque as alterações mais comuns são dor de cabeça, que tem como característica mais especial nos casos de tumor cerebral o fato de ser uma dor de cabeça que acontece principalmente no período da manhã. E nem sempre é uma dor de cabeça forte, as pessoas se preocupam muito, se tiver uma dor de cabeça muito forte pode ser algum problema mais sério. Não tem nada mais sério que possa afetar o cérebro de uma pessoa do que um glioblastoma, e muitas vezes a dor de cabeça não é uma dor de cabeça de forte intensidade. Enjoos e vômitos também podem acontecer, às vezes perda de consciência, um desmaio pode ser consequência até de uma hemorragia cerebral provocada pela ruptura de um vaso sanguíneo do próprio tumor. E como esse tumor vai invadindo determinadas áreas do cérebro e pode afetar qualquer parte do cérebro, é possível ter alterações neurológicas de diversos tipos. Quando acontecem essas alterações, que podem inclusive ser alterações só de comportamento, não necessariamente é uma paralisia, diminuição de força ou alteração de sensibilidade, mas às vezes é uma alteração de comportamento, dependendo da área do cérebro que está sendo afetada pelo glioblastoma ou por outros tumores cerebrais. De modo geral, quando aparecem essas alterações ou de comportamento muito
evidentes, sem uma história de longo prazo que exclui muito provavelmente a presença de um transtorno psiquiátrico que acaba sendo investigado, não se chega a uma conclusão, a pessoa acaba passando por um exame de imagem do cérebro que detecta a presença de algum tipo de tumor cerebral. E as crises convulsivas também são uma chamada para a possibilidade de um tumor cerebral, principalmente numa pessoa que não tem um histórico de epilepsia. Então, fica aqui esse registro de que os sintomas não são específicos, o que dificulta o diagnóstico do tumor cerebral numa fase mais inicial. Os desafios, principalmente do tratamento do glioblastoma, que é o câncer mais frequente e mais maligno que pode afetar o cérebro humano, e alguns avanços das pesquisas científicas com relação a esse tipo de tumor que ainda não se refletiram em pesquisas clínicas, mas que apontam em determinadas direções que podem, no futuro, ser traduzidas num tratamento mais eficaz. Para aqueles que tiveram interesse e paciência em acompanhar até aqui, muito obrigado.